O texto principal da lição desta semana se encontra no livro de Atos, o capítulo 26 e o verso 28. Ali está a famosa resposta de Agripa frente ao apelo de Paulo. Ele disse: "Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão." Sem dúvida que este é um dos textos mais tristes da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 12. Que rápido passou todo esse trimestre, verdade? Vamos estudar agora a lição que tem como título Detenção em Cesareia. E vamos estudar os capítulos 24, 25 e 26 do livro de Atos. Vamos nos concentrar apenas em duas questões, dois assuntos. Você pode pegar sua caneta, seu papel, vamos estudar juntos. Esse primeiro assunto é o julgamento de Paulo. E em segundo lugar, vamos estudar sobre a defesa de Paulo. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então, o julgamento de Paulo. Vamos entender um pouquinho melhor esse assunto. A transferência de Paulo para Cesareia foi verdadeiramente providencial, porque realmente estava claro que ele não seria julgado imparcialmente pelo sinédrio judaico. Por outro lado, é importante notar que o sinédrio era a maior autoridade em assuntos religiosos e também políticos. E tudo isso apenas em Israel. Agora, mas o sinédrio não tinha autoridade para poder aplicar a pena capital, ou seja, a pena de morte. João, capítulo 18, fala sobre esse assunto. Agora, nesse contexto, o tribuno foi informado que havia um complô para matar a Paulo, e então ele providenciou que ele fosse julgado imparcialmente em Cesareia. Onde estava Cesareia? Cesareia era uma cidade que ficava uns 110 quilômetros fora de Jerusalém. E ali morava o governador. Naquela época, Félix era o governador e era a pessoa responsável por julgar o caso de Paulo. Então, nós lendo aqui o Atos capítulo 24, e o verso 1, é impressionante notar o tremendo desdobramento dos acusadores de Paulo, que tinham vindo de Jerusalém com credenciais políticas e também sociais. E a Bíblia diz que o mesmo sumo sacerdote apareceu juntamente com os anciãos para poder acusar a Paulo. Os judeus, para isso, contrataram um palestrante profissional chamado Tértulo, para poder convencer o governador Félix contra Paulo. Então, Tértulo apresenta 3 acusações contra Paulo. Especificamente está isto em Atos 24, 5 e 6. O primeiro assunto é que Paulo, ele dizia, era uma praga e promoveu sedições entre os judeus. Em segundo lugar, ele dizia que Paulo era um líder da seita dos nazarenos. E em terceiro lugar, ele falou que Paulo tentou profanar o templo. Claro, todas estas acusações eram falsas. Veja aqui a habilidade de Tértulo. Ele mencionou que Paulo era um agitador. E isso era um crime capital na legislação romana. Por outro lado, ele acusou a Paulo de ser líder de uma seita. Isso sugeria uma espécie de rebelião contra Roma, algo politicamente muito perigoso. Depois de ouvir a defesa de Paulo e agir dentro de seus direitos legais, Félix concluiu o julgamento sem decidir nada. Não tinha moral para isso. Provavelmente porque estava esperando alguma propina, algum pagamento para poder ele liberar um ou outro. 2 anos depois, Festo sucedeu a Félix. E o capítulo 25 e o verso 9 diz que Festo queria agradar aos judeus e por isso que ele pretendeu enviar a Paulo a Jerusalém para ser julgado pelo sinédrio. E então Paulo, aqui, temendo não ser julgado com equidade, apelou para César. Apesar de que ele sabia que essa decisão significaria que ele teria que pagar todas as dispensas de viagem, estadia em Roma enquanto aguardava o julgamento. Mas ele confiou na providência divina e também
na promessa de Deus de Atos capítulo 23, 11. O segundo assunto da lição dessa semana é a defesa de Paulo. O apóstolo estabelece duas linhas principais de defesa perante Félix e também em relação com Festo e depois com Agripa também. Em primeiro lugar, ele negou qualquer maldade de sua parte. Em segundo lugar, ele esclareceu que a verdadeira razão pela qual ele estava sendo julgado era pela esperança na ressurreição dos mortos. E todos nós sabemos que a ressurreição era o centro da esperança messiânica e consistia em que Deus vai ressuscitar os mortos justos e que Jesus também ressuscitou dos mortos. E por incrível que pareça, esta era a maior tragédia ou ironia em relação ao julgamento de Paulo. Por quê? Porque ele estava sendo julgado exatamente por proclamar o cumprimento da mais esperada esperança e a maior expectativa de Israel. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Em primeiro lugar, Agripa teve a oportunidade e desejo de aceitar o Evangelho. Todos sabemos isso, mas não resolveu. Isso significa que ter interesse não é suficiente. É necessário aceitar a graça e a mensagem que Deus propõe para o ser humano. Em segundo lugar, Paulo tinha uma paixão pela salvação das pessoas. E por isso é que ele disse: eu gostaria que todos pudessem ter a experiência que eu tenho, porque ele estava apaixonado para que todo mundo conheça o que ele conhecia. Em terceiro lugar, Paulo disse a Agripa que ele não foi rebelde à visão que recebeu de Jesus. Quão importante é ser fiel à missão que Deus dá a cada um de nós. E qual é a visão que Deus te deu? Qual é a missão que Deus te deu? Esta semana seja um apóstolo, um enviado de Jesus para poder levar esperança a alguém que está precisando muito de ouvir acerca da mensagem de salvação. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Abençoa aquelas pessoas que estão lutando por receber uma mensagem de esperança, mas, por favor, envia e toca o coração de todos aqueles que conhecem a palavra para levar essa esperança aos demais. Te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.